Olá, você está no canal Bem-vindo ao Fim dos Tempos, um canal preparado para você que deseja aprender mais sobre a Palavra de Deus. Existe no mundo cristão corrente uma ideia de que nos últimos dias, no fim dos tempos, Deus vai cumprir as promessas que ele havia feito ao povo de Israel no Antigo Testamento. A base bíblica para isso, como nós podemos conciliar essa ideia de Deus agora no final, cumprindo tudo aquilo que ele prometeu a Israel no Antigo Testamento, com também a promessa de Deus para a igreja, de um fim glorioso. Como a gente pode conciliar tudo isso? Há Deus então preparado algo separado para Israel e algo separado para a igreja? De onde surgiu essa ideia? De onde vem esse pensamento teológico que hoje envolve uma boa parte do mundo cristão? Na verdade, isso se origina, nós podemos buscar ali a raiz, e ele começa nesse pensamento, essa ideia, de alguma forma ser construído lá na Contra-Reforma, quando surgem ali então agora duas linhas de pensamento principais, uma apontando para o passado, o preterismo, onde entendem que tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus, ali, principalmente as profecias, cumprem-se no passado, ficam ali restritas ao passado. E também outra teoria, que agora aponta então para o futuro, como se aquelas coisas ainda são coisas distantes, o que chamam de futurismo. E é dessa segunda então vertente que deriva então agora esse pensamento, que acaba amadurecendo, encontrando eco e crescendo, segundo o estudioso, o ministro chamado de John Darby. Esse ministro então ele agora desenvolve uma teoria, um pensamento, conhecido no mundo cristão como dispensacionalismo. O que é isso? Esse teólogo diz então que Deus ele trabalhou e trabalha com a humanidade, com a sua igreja, com o povo de Israel, por meio de dispensações, ou seja, por meio de períodos de tempo, por meio de eras, de períodos. E que ele então divide agora, esse estudioso, então em 7 períodos, onde Deus vai estar trabalhando ali com a igreja e também com Israel. E esse dispensacionalismo, essa teoria, essa ideia, ela acaba agora também envolvendo outros ensinos bíblicos. Então, além de fazer essa distinção entre Deus ali com o povo de Israel e Deus ali com a igreja, também faz uma distinção com relação à vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, porque é ensinado por meio desse agora pensamento que a vinda de Jesus se dá em 2 etapas. Numa primeira, então, Jesus vem num primeiro momento secretamente, o que é conhecido no mundo cristão como arrebatamento secreto, e leva agora somente a igreja, somente os cristãos, deixando para trás judeus e gentios na terra. Esses cristãos então são levados com Cristo para o céu, e ali por 7 anos vão celebrar com ele as bodas do Cordeiro. Nesse mesmo período na terra, então, ainda vivos estão ali judeus e gentios, que agora vão enfrentar um período de 7 anos de tribulação, para que depois então Jesus complete então a sua segunda vinda, vindo pela segunda vez, agora para dessa vez então cumprir aquilo que ele prometeu a Israel no Antigo Testamento, estabelecendo ali um reino milenar judaico e habitando com eles ali, destruindo então seus inimigos e habitando pela eternidade com eles. Segundo esse ensino, então, cristãos estarão no céu habitando em corpos agora eternos, espirituais, enquanto esses judeus e gentios que ficarem na terra vão habitar com Cristo pela eternidade, aqueles que aceitarem a Cristo nesse período de tribulação, que se converterem a Ele, e vão estar com Ele, então, como Messias pela eternidade, vivendo em corpos agora físicos, aqui na terra. A base para isso? Não há base bíblica para isso. O que acontece são interpretações equivocadas com relação à palavra de Deus. Por isso é importante estudarmos isso. Há muitos, inúmeros textos bíblicos que dizem que a volta de Jesus vai se dar de uma forma visível. Vou citar apenas um. Apocalipse 1,7 diz: eis que vem com as nuvens e todo o olho verá. Então, a vinda de Jesus será algo visível, que todos vão poder então compartilhar, e não algo secreto como é ensinado. Também a Bíblia não diz que Jesus vem 2 vezes. Jesus vem e busca aos salvos, busca a todos aqueles
que pertencem a esse grupo, cristãos, judeus, gentios, todos que aceitarem a sua palavra e a sua pessoa, o seu sacrifício. E depois sim, vamos habitar com ele por 1000 anos no céu. E quando ele retornar, então, volta agora para a terra, para estabelecer sim seu reino aqui. Mas isso passados 1000 anos. E não fazendo distinção entre Israel e a igreja, como se Deus tem dois propósitos. Ao contrário, é interessante quando lemos Romanos 11, Paulo fala um pouco sobre essa questão, ali principalmente no começo, no primeiro verso do capítulo 11, ele diz assim, o futuro de Israel. Verso 1, pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado seu povo? De modo nenhum. Então Paulo ali aqui começa com uma pergunta, diz assim, será que Deus rejeitou Israel? Depois ali no Novo Testamento, depois de Cristo? Ele diz não, de modo nenhum. Inclusive ele até diz aqui, na continuação do verso, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Verso 2, Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Então Paulo ele começa aqui colocando essa questão. Deus não deixou Israel para trás, porque agora surge a igreja e porque agora Cristo então vem para estabelecer sua igreja e levar ela para o céu. Ao contrário, Paulo aqui nesse texto de Romanos 11 ele vai fazer uma construção, trabalhando ali para mostrar que Deus agora tem um plano para Israel assim como tem para a igreja, mas não um plano distinto, senão um mesmo plano. Por isso quando ele continua ele diz aqui, no verso 4, quem lhe disse, porém, a resposta divina, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora no tempo de hoje sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Paulo aqui fazendo, então, alusão àquele evento, quando Elias ali está agora diante do povo de Deus e o povo todo está mergulhado na apostasia. E ele diz para Deus que não sobrou nenhum israelita que fosse fiel. E Deus diz para ele que não, que haviam ali 7.000 que não haviam se dobrado a Baal. Paulo agora também fala que há um remanescente ali, no meio daquele povo judeu. E olha que interessante, Paulo não diz que esse remanescente vem de uma outra entidade, de um outro povo, mas que deriva dos próprios judeus. E ele continua a argumentação. Quando a gente continua lendo aqui o texto bíblico, ele vai falar sobre, então, o propósito de Deus, o plano de Deus, dessa eleição de Deus. Ele fala aqui no verso 11, por exemplo, pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Então Paulo diz aqui que agora por meio desse tropeço dos judeus, desse distanciamento temporário deles de Deus, houve oportunidade para que os gentios também pudessem receber a palavra, para que pudesse então se cumprir aquilo que está escrito na palavra de Deus. Porque era plano e propósito de Deus que, por meio dos judeus, todos os outros povos viessem a conhecer a pessoa de Deus e também servi-lo. Deus disse para Abraão, quando chama ele, que por meio dele seriam benditas, abençoadas todas as famílias da terra. E quando você lê Isaías 49, versos 5 e 6, eu não vou ler aqui, mas ali você entende que a igreja ela é o ápice, ela é o coroamento, então, desse propósito de Deus. Por quê? Porque agora ali por meio da igreja, Deus vai unir, então, cumprir aquele propósito que estaria por meio de Israel, trazendo de volta, então, aqueles judeus, aqueles filhos dele que estavam distantes, mas também trazendo junto aqueles outros que no passado não criam, que estavam separados dele e que agora também fariam parte de um só povo. E Paulo continua no capítulo 11 com a sua construção. Quando lemos no verso 15, ele diz assim, porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o teu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Então Paulo está falando aqui de uma reconciliação dos judeus com Deus, de voltarem agora a fazer parte então desse plano e desse propósito de Deus, mas não separados da igreja como é ensinado nesse pensamento dispensacionalista, senão unidos à igreja como um só povo. E é por isso que ele fala aqui no verso 18, para os gentios, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. E diz mais, bem, pela sua incredulidade foram quebrados, tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te soberbeças, mas teme. Então Paulo diz aqui, que eles, pela incredulidade, os judeus acabaram naquele momento sendo separados da raiz, daquela oliveira.
Agora, Deus pretende enxertá-los novamente. E diz para os gentios que ali agora fazem parte dessa oliveira, que eles não se soberbecessem pela ruína, pela situação daquele momento momentâneo de Israel. Porque Deus ainda tinha um plano e um propósito para eles como nação e como povo também, como seus filhos. Mas que eles se integrassem todos agora junto com a igreja em um só povo. E juntos aguardassem a volta de Jesus. Como eu disse, Jesus virá para buscar um povo, não dois povos. Não a igreja e depois a nação de Israel. Por que tudo isso é tão complicado e traz tanto problema para aqueles que não compreendem a palavra de Deus? Porque quando você vai para o tema do Armagedon, por exemplo, falando ali do fim dos tempos, muitos vão ensinar, vão dizer então que esse Armagedon se trata de uma guerra política, geográfica, física, onde Israel em algum momento vai travar uma batalha com outras nações, e já veio muitas teorias em cima disso, que a Rússia está envolvida, que a China vai estar envolvida. Mas na verdade vamos ler o que diz o próprio livro do Apocalipse. Apocalipse, quando a gente lê aqui, Apocalipse 17, verso 14, ele nos ajuda a entender essa questão do Armagedon e qual é a sua realidade. Diz ali, Apocalipse 17, 14, pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Então aqui fala que o Cordeiro vai pelejar, e ele vai pelejar contra os reis da terra, contra aqueles que agora estão ali se levantando contra Deus e o seu povo. Então, o Apocalipse deixa bem claro que essa é uma guerra santa e não algo apenas físico e que vai se dar entre as nações do mundo. Como se Israel então tivesse que conquistar aquela terra, aquele lugar onde no passado Deus havia prometido. Há um outro texto que eu quero ler com vocês, Apocalipse 19, também ali vai falando sobre esse mesmo contexto e mostrando que trata-se de uma batalha espiritual, uma guerra santa. Apocalipse 19, verso 11 diz assim: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu. Agora verso 19 diz: e vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra seu exército. Aqui está então a verdadeira natureza do Armagedon. E quando a gente compreende tudo isso, a gente consegue entender então que, na verdade, Deus tem sim coisas reveladas na palavra dele, mas que são necessárias que sejam estudadas para que sejam corretamente compreendidas. Jesus vem sim para fazer justiça, vem sim para trazer salvação, vem para conceder a vida eterna. Mas a palavra de Deus só fala de duas dispensações, de dois tempos. O Antigo Testamento, que vai lá da criação, da queda do ser humano, até o sacrifício e a morte de Cristo, e depois então o Novo Testamento, da morte de Cristo até a sua segunda volta. E não vários períodos e nem algo separado entre a igreja e Israel. Na verdade, Deus quer consumar tudo aquilo que ele prometeu, então, nessa união de todos aqueles que aceitarem a sua vinda, a sua pessoa e se prepararem para ela. Quer você se preparar também? Quer você entender mais sobre a palavra de Deus? Estude mais a palavra de Deus, entenda mais aquilo que está escrito, para que você possa compreender, então, o que está revelado ali, se preparar para a volta de Jesus e quando ele vier, então, estar pronto para subir com ele. Deus abençoe você ricamente.